Olá! Cerca de 3.000 candidatos participaram do primeiro vestibular de inverno da história da Universidade Franciscana. O Universo Acadêmico mostra como foi o processo seletivo, que ofereceu 320 vagas em 7 cursos de graduação. A equipe da UFN TV apresenta a movimentação dos candidatos, a expectativa de quem acompanha os estudantes, o tema da redação e também atualiza as datas do listão e das matrículas para os aprovados no processo seletivo. E cerca de 3.000 candidatos estavam aptos a realizar o primeiro vestibular da história da Universidade Franciscana. Desse total, pelo menos 320 deles vão ingressar na UFN no segundo semestre de 2018. Os repórteres Rogério Kerber e Bruna Tasqueto narram como foi o concurso que marca um novo capítulo na história dos processos seletivos da instituição. 671 candidatos. Esse foi o número esperado de vestibulandos no Conjunto 1 da Rua dos Andradas. O guarda-chuva foi o acessório mais visto por aqui. Vim com meu pai e agora vim com o guarda-chuva. Na verdade, ele parou ali na Venâncio e eu vim caminhando, porque é mais rápido, né, de vir. No Conjunto 3, a Bruna Tasqueto foi quem acompanhou os vestibulandos. A maioria dos vestibulandos faz a prova aqui no Conjunto 3. Mais de 2.500 candidatos foram direcionados para cá. E por aqui o pessoal está chegando cedo, os portões foram abertos um pouco antes em função da chuva. Essas meninas vieram de Porto Alegre, da região metropolitana, e foram as primeiras a chegar aqui no Conjunto 3. Todas são vestibulandas de medicina, o curso mais concorrido aqui do vestibular da UFN. Conta pra mim, enfrentaram a chuva, né? A gente chegou, não tinha lugar onde ficar, a gente chegou aqui na chuva e pediu para entrar e eles nos deixaram entrar, graças a Deus. E, gente, elas vieram, almoçaram por aqui, trouxeram cobertores também. A gente trouxe bolo, tá aqui dentro. Vieram bem preparadas. A gente veio bem preparada. A gente trouxe pastel, pizza. E foi isso. E tem sanduíche também. E como é que vocês estão para a prova? Estão nervosas? Porque é o curso mais concorrido, né? Então dá aquela adrenalina. Eu sempre fico um pouco nervosa, ansiosa antes das provas, mas eu tô mais tranquila do que o normal. Acho que porque a gente pegou chuva e teve que caminhar bastante, eu fiquei mais tranquila. Deu para espairecer bastante. Eu também acompanhei a chegada de alguns vestibulandos da capital. Este grupo viajou 4 horas. Para superar o cansaço, tem que ter estratégia durante a prova. Geralmente eu leio a proposta de redação, faço a prova, as que são mais fáceis para mim, como história, linguagens, que são um pouco mais tranquilas. E aí vou para as que são mais complicadas, que é matemática, física, por aí. O Rogério mostrou como superar o cansaço na hora da prova. A gente mostra também exemplo de superação de quem batalha há anos para conquistar a vaga. O 5º vestibular aqui na UFN para medicina é um sonho? É mais do que um sonho, é um objetivo de vida, é uma coisa que eu sempre quis, desde criança. Cada um com o seu objetivo. Para tentar concretizá-los, uns vieram para a prova sozinhos. Luiz Eduardo é de São Gabriel e tenta uma vaga no direito. O que você acha que pode ser o mais difícil na prova? Acho que a redação, porque ela é diferente do que eu estou estudando para o Enem mesmo. Já no Conjunto 3, eu encontrei quem veio em dose dupla. 2 irmãs gêmeas que vão fazer as duas vestibular para medicina. E essa relação de ser gêmea é até bom pra gente, porque a gente consegue se ajudar e muitas vezes a gente até estuda junto, e aí quando uma tem dúvida pergunta pra outra. E em relação ao vestibular é tranquilo, porque até o apoio de uma pra ficar mais calma também é bem bom, eu gosto. Como é que foi quando vocês decidiram fazer para medicina, né? As duas decidiram juntas, uma escolheu antes e a outra depois, como é que foi? Ali no meu ensino médio mesmo que eu decidi que eu queria medicina. E a Camila, desde criancinha, sempre quis medicina. Por quê? É algo meio interior que vem mais do subconsciente, às vezes até. Tu
conseguir se identificar com a profissão e sentir que isso vai te fazer feliz. É algo que tu não pensa no que é monetário, mas tu pensa assim no que tu vai gostar, no teu bem-estar, e saber que tu pode proporcionar o bem-estar de outras pessoas também é muito gratificante. Para que a ansiedade não se torne uma inimiga durante a prova, 3 enfermeiros e 3 médicos trabalharam no concurso. Conta pra gente, Rogério Kerber. Eu vou falar com vocês um pouquinho baixinho, porque a gente está no corredor aqui, onde estão sendo realizadas as provas no Conjunto 1, mas o que a gente quer mostrar para vocês aqui, ó, é essa sala, a 109. Nela funciona o posto de pronto atendimento aqui do Conjunto 1. Outros 2 estão localizados lá no Conjunto 3, no prédio 13 e também no prédio 16. A gente vai entrar aqui para ver como é que funciona a dinâmica. As professoras dos cursos da área da saúde já estão preparadas aqui. A gente vai conversar com a enfermeira Helenice. Como que funciona o atendimento aqui, Helenice? O atendimento funciona, os fiscais geralmente trazem os alunos ou nos chamam nas salas para a gente fazer atendimento. É com, geralmente é náusea, vômito, algum diarreia. Teve meninas já com cólica menstrual que ficaram ruins, a gente traz para cá e presta os primeiros atendimentos. Tem nós da enfermagem e tem uma médica também junto aqui conosco. São atendimentos rápidos? São atendimentos rápidos. Geralmente o problema não é nada muito sério. E aqui no hall do prédio 15, tradicionalmente, fica a imprensa. Os comunicadores das rádios ficam circulando por aqui, entrevistando os alunos, os professores, passando as últimas informações do vestibular. Muitos professores de cursinho também se concentram por aqui para passarem as últimas dicas para os vestibulandos, para darem aquele apoio, aquele abraço antes da prova. Para tentar chegar lá, ele e os outros vestibulandos enfrentaram 4 horas de prova. Foram 50 questões de múltipla escolha, mais a redação. Então, acho que o mais difícil para mim é a questão do tempo mesmo e a redação, porque a redação geralmente, se a gente deixa para o final, se atrapalha, porque as pessoas não estão nem aí, né? E aí arrastam a cadeira, e isso deixa para formular uma conclusão, uma ideia mais complexa depois, tu se atrapalha. Então, eu prefiro fazer redação no início e me apurar nas questões, porque eu acho puxado o tempo mesmo. 1 hora mais 35 minutos por decisão da Copervis. A prova começa um pouquinho mais tarde. Ó, este é o sinal. A partir de agora, nenhum candidato mais pode ingressar na sala de aula. E a partir de agora, os vestibulandos têm 4 horas para encerrar a prova. A seguir, a reitora da Universidade Franciscana participa do universo acadêmico. Irani Rúpulo analisa o primeiro vestibular de inverno da UFN. Em mais de 60 anos de trabalho no ensino superior, construímos uma história acolhida por você, que nos escolheu e depositou sua confiança em nosso trabalho. Nesse caminho, trilhamos esforços em conjunto, na certeza de que seriam recompensados. Já fomos FIC, FACEM, FAFRA, Centro Universitário Franciscano, Unifra. Agora, somos a universidade que você escolheu. Somos Universidade Franciscana. Somos você. A equipe da UFN está mobilizada para trazer a cobertura do vestibular de inverno da UFN. E é o primeiro processo seletivo da Universidade Franciscana. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o tema da redação e as datas das matrículas aos aprovados. Agora, o Universo Acadêmico conversa com a reitora da Universidade Franciscana, irmã Irani Rúpulo. Irmã, seja muito bem-vinda
ao universo acadêmico que hoje repercute o primeiro vestibular da história da UFN. E é essa a primeira pergunta que eu faço à senhora. Chegamos a um momento histórico, né? Chegamos ao momento em que a Universidade Franciscana realiza o primeiro vestibular da história dela. Como é que a senhora se sente nesse momento? Com muito movimento, participação, tanto da organização do processo seletivo, pela equipe responsável, quanto a adesão dos estudantes que se inscreveram, a participação dos apoiadores, famílias, enfim, é um vestibular e agora tudo serenamente, de forma correta, também está se desempenhando nas salas de aula, mas a chegada e a entrada, embora a chuva torrencial, foi um momento muito intenso de alegria, convivência, chegada, busca e localização, enfim, de congratulação por essa tarde que finalmente chegou. Sim, se a senhora me permite usar essa expressão, a chuva serviu, na verdade, para batizar aqueles que vão ser aprovados e que estão fazendo vestibular aqui. Agora, de que maneira a instituição cumpre o papel social e educacional dela na sua visão? Porque são 320 vagas sendo oferecidas, né, para pessoas da comunidade que, a partir de uma graduação, buscam também uma profissão. É interessante que essas pessoas que buscam a Universidade Franciscana, temos notado crescentemente, vêm prioritariamente da região central, do estado do Rio Grande do Sul, abrangendo principalmente a região oeste, mas extrapola, abrangendo mais de 20 estados do nosso país. Sim. Então, veja, nós estamos, a cidade de Santa Maria, através da Universidade Franciscana, atrai os olhares de muitos lugares deste país. E certamente é a busca desta qualificação, de tudo que se oferece em termos de atualização, de possibilidades, de conhecimento, de forma de se trabalhar e formar o estudante, da interação da teoria e da prática, da qualidade de toda esta atividade, desde a gestão, que o aluno vem buscar. Sim, ou seja, comprova mais uma vez que o nome da Universidade Franciscana, ele não fica restrito só à região aqui, mas também a outros estados do Brasil. Irmã reitora, eu quero convidar a senhora para sentar um pouco, vamos sentar um pouco para nós bater um papo mais? E a partir disso que a senhora me falou, né, de pessoas que vêm de outros lugares do Brasil, de outras regiões e tudo mais, eu quero mostrar a história da Maiara. A Maiara, irmã reitora, é uma estudante que veio de Santiago, né? Ela e a família. Pela terceira vez na história, ela está fazendo o vestibular aqui na Universidade Franciscana. As duas primeiras vezes foram como trainee, testando os conhecimentos e tudo mais. Agora é para valer. Vamos ver o que ela tem a dizer para a gente, para qual curso e como é o relato da vida dela. Olha, os dois primeiros que eu fiz realmente para treino. E no segundo que eu fiz, eu acabei passando. E foi para treinar mesmo. E esse eu estou bem confiante porque eu estudei bem mais e eu espero que eu consiga, que tenha tudo certo. Foi ela que pediu a presença, você decidiu vir para dar aquele apoio, como é que foi isso? As duas. Ela, para a gente dar o apoio também, e a gente veio também acompanhar, né? Para ver apoiar. A presença da mãe pode ser fundamental agora. Com certeza, né? Os pais têm que estar junto ali para apoiar ela e incentivar, né? E é o que ela quer, né? Isso pode ser decisivo na hora da prova para a aprovação. Também, a gente está... Até tranquilizar, né? Bem interessante isso, reitora, porque é uma família que veio de Santiago, né? Teve de viajar alguns quilômetros nesta sexta-feira para estar em Santa Maria, fazer a prova, mas tipo, nem a chuva, nem a distância, por exemplo, fez com que ela desistisse. 2 primeiros vestibulares para teste e agora o terceiro para valer. Bem, cumprimentar a família da Nayara e desejar que ela tenha sucesso nesta tarde, na realização do vestibular. Sim. Como é que é perceber os alunos vindos de outras cidades para fazer vestibular em Santa Maria, numa instituição que recentemente trocou de nome, buscou tanto tempo para se transformar em universidade e agora faz o seu primeiro vestibular da história, como universidade? Penso que os estudantes que buscam a Universidade Franciscana já têm uma decisão, veja o exemplo de Maiara, já têm uma decisão sobre o curso que querem e a instituição que buscam. E ali isto nos coloca num sentido de alegria, de satisfação pela escolha, de bom acolhimento, que é uma das características institucionais, isto enquanto início. Mas na sequência de todo o aporte necessário,
seja ele acadêmico, de atendimento, de qualidade, de relação teoria-prática, toda esta formação para que o curso de graduação forme o conhecimento, mas também cidadãos, pessoas felizes, pessoas que buscam a sua realização, tanto no sentido de viver, quanto na sua competência para o trabalho e o exercício profissional. Sim, é um momento que eu acredito que jamais sai da cabeça de um estudante, né, irmã reitora, porque eles buscam, né, a aprovação no vestibular e a partir desta aprovação fazer um curso de graduação, né, mas tem tudo isso que envolve o vestibular, né, teve aquela preparação alguns meses antes para a prova, teve uma série de situações nas quais eles ficaram envolvidos, mas agora é o momento de fato de eles colocarem isso para fora, né, e poderem buscar a aprovação no vestibular e serem da melhor forma possível acolhidos pela instituição. De fato, nós temos, já é tradição na nossa instituição, que esse acolhimento deve ser e é feito de forma que o estudante sinta que aqui ele vai passar 4 ou mais anos da sua vida estudantil e nesse ambiente ele vai se transformar pelo conhecimento, mas também como eles são muito jovens, eles vão sair daqui adultos. É legal, isso é bacana, né? Olha só, o José Quintana Júnior conversou com os pais também dos vestibulandos. Nós vimos ali os pais da Maiara acompanhando ela, né? Mas o José Quintana Júnior conversou especificamente com alguns pais. Eles são muito tímidos nessa hora, né? A gente acaba comprovando isso vestibular após vestibular, que aqueles que acompanham os alunos, os filhos, eles são muito tímidos na hora de falar. Mas conversando um pouquinho, com um jeito e tudo mais, eles acabam revelando, né, a emoção que envolve. E eu gostaria também que a senhora acompanhasse esse relato de pais que trazem alunos para fazer o vestibular aqui na UFN. Olá, Jareta. Nós estamos em ritmo de Copa do Mundo e os pais vêm até a UFN aqui torcer para os filhos, como é o caso da dona Sandra, que veio de Porto Alegre acompanhar a filha que está fazendo vestibular para medicina. Como é que foi a viagem? Mesmo com chuva, veio torcer para a filha? Ótima. Viemos de ônibus de linha. Ontem dormimos no hotel, acordamos e viemos para cá. E o que a mãe fica fazendo durante a prova? Ela fica imaginando como está a filha desenvolvendo as questões, resolvendo as questões, mas o que a mãe fica fazendo para passar o tempo? Eu fico trabalhando, lendo livros. Aliás, a questão da distância, quilometragem, não é problema para os pais que vêm acompanhar o filho, como é o caso aqui da família que veio de Rio Grande, seu Juninho e a dona Jaqueline. O filho vem pela 3ª vez prestar vestibular aqui, vocês acompanhando firme e forte na expectativa desse sonho? Sempre, né? Na verdade não basta ser pai, tem que participar, tem que trazer força, entusiasmo para que ele atinja o objetivo, que é o sonho dele e é o nosso sonho também. O coração da mãe nessas horas, enquanto o filho está fazendo a prova ali? Fica com o coração na mão, fica pedindo assim, que seja feito melhor para ele, que se for para vir para cá, vai ser e nós vamos dar todo apoio para ele. Quem que fica mais nervosa? A mãe aqui ou o filho fica nervoso fazendo a prova? Na verdade, acho que é um misto, né? De expectativa, de ansiedade, mas torcendo para que eles tenham calma, serenidade para conseguir o objetivo. Uma boa sorte para vocês, viu? Muito obrigada. Obrigado. Valeu. Como todas as edições, Jareta, sempre tem pais, familiares, amigos aguardando os vestibulandos realizarem a prova. Tem quem prefira ficar no celular, conversando, realizando uma leitura, até mesmo fazer um tricô ou quem sabe um momento de silêncio e oração. Todos em uma força esperando aquele momento, o listão dos aprovados do vestibular da UFN. Voltamos contigo. Legal, valeu Quintana. Irmã reitora, olha só, a gente acaba observando aí, né, Porto Alegre, Rio Grande, né? Outras cidades também um tanto distantes de Santa Maria, os alunos indo inclusive com a família, com familiares aqui. O vestibular da UFN ele tem esse caráter também, né? De reforçar os laços familiares, mas principalmente de reforçar a importância que o ensino tem para a formação do caráter, muitas vezes não só do aluno, mas da família também, né? Veja, o acompanhamento, eles são muito jovens, né? Então a família acompanhando é de fato o dever da família lhe dar o apoio de continuidade. Enfim, a formação acadêmica é iniciada aos 17, 18 anos, um pouco depois, e é justamente uma fase muito decisória para a vida dos jovens. E a presença dos pais é fundamental, tanto quanto na infância. Sim. Vejo assim, de forma muito feliz, muito gratificada,
essa preocupação e esse acompanhamento dos pais aos jovens. Sim. Nós tivemos para este vestibular de inverno, né, o primeiro da história da UFN, mais de 3.200 inscritos, né? Olha a quantidade de candidatos. Isso consolida mais uma vez também aquela missão da UFN, que já era do Centro Universitário Franciscano, que foi também, né, das instituições que antecederam o próprio Centro Universitário Franciscano, a própria UFN também, de levar o conhecimento e buscar cada vez mais qualificar o ensino e dar oportunidades às pessoas. Isso? Você disse bem esse aspecto da nossa instituição. Nós estamos encerrando um semestre com louvor para a comunidade universitária, em que a comemoração da instauração da universidade trouxe assim um engajamento, um fortalecimento do significado de estar aqui. Enquanto estudantes, professores, técnico-administrativos, eu acredito que isto nos trouxe assim um elan e um fortalecimento muito interessante como comunidade universitária, de novas prospecções também. E quando nós pensamos o início de um novo semestre, nós o estamos organizando não na repetição do que já foi, mas sempre com algo que continue a responder aos momentos institucionais, aos novos momentos da sociedade. Então, essa renovação ela é contínua. E penso que este é um valor interessante que a Universidade Franciscana consegue fazer, unir os fundamentos, a sua essência, com a capacidade de se renovar e de se colocar na resposta ao tempo atual. Sim. Tanto que, para o ano que vem, nós vamos ter já em vigor as novas matrizes curriculares, né? As alterações, né, curriculares. Isso, inclusive, é uma grande novidade que vem por aí e que os alunos que vão fazer vestibular, o vestibular de verão 2019, já vão ingressar com essa nova oportunidade, com essa nova situação aqui na instituição. E os que estão também vão usufruir dessa qualidade, porque quando eu dizia do louvor do semestre encerrado, pelo estudo, pelo empenho, pela colaboração e pelo acréscimo de valor que esses estudos trouxeram em cada curso de graduação. Isso já está repercutindo, porque o professor, ao estudar e ao reelaborar a compreensão do conhecimento e da formação do aluno, esta cultura já se transforma nos professores e isso vai perpassando a sala de aula. Então, mesmo quem não assumir a nova matriz curricular, vai usufruir das modificações e da nova forma metodológica que será introduzida a partir de 2019. Mas eu disse, já está acontecendo. Sim, isso é muito importante. Para encerrar, reitora, que papel, que importância a instituição passa a ter agora para a região com o nome de universidade? Bem, penso que, como centro universitário, nós já tivemos sempre um papel de valor no sentido de desenvolvimento local e regional. Como universidade, há um compromisso com o aspecto do desenvolvimento científico. Nós vamos trabalhar também mais fortemente em alguns aspectos tecnológicos, mas sobretudo na pesquisa. E aí é que o fortalecimento para isso tudo vem dos cursos de graduação. Vocês compreendem por que a modificação das matrizes curriculares? Sim, exato. Porque se inicia da base e isso tudo vai irradiar. Penso que é um momento não apenas novo no sentido de documentos, mas ele é novo na responsabilidade e naquilo que se está fazendo de fato. Já está acontecendo a Universidade Franciscana. E vamos ver pelos próximos anos, pelas próximas décadas também. Irmã Irani Rúpulo, reitora da Universidade Franciscana, muito obrigado pela sua participação aqui no Universo Acadêmico. E os cumprimentos a toda a comunidade, principalmente às famílias e aos vestibulandos. Ficamos na expectativa do listão, torcendo para todos, né? Exato, que deverá sair nos próximos dias. Exato, no dia 5 de julho, informação que nós vamos retomar, reforçar ao longo do Universo Acadêmico. A seguir, o programa traz outras informações sobre o vestibular de inverno 2018 da UFN, o primeiro da história da Universidade Franciscana. A vice-reitora da UFN, Solange Binotto Fagan, e a pró-reitora acadêmica, Vanilde Bisoim, também participam do programa conosco. É logo depois do intervalo. Olá, eu sou o professor Matheus Froza, coordenador do curso de Ciências Econômicas aqui da instituição e egresso.
O nosso curso tem ênfase em finanças, disciplinas do agronegócio, do mercado financeiro, a economia industrial e a internacional. O economista formado pode trabalhar no setor público, no privado, em consultorias e também no mercado financeiro. Uma ampla área de atuação, tanto no público quanto no privado. Meu nome é Francine Mai, sou aluna do curso Ciências Econômicas da instituição e venho aqui conversar com vocês que ainda possuem alguma dúvida em relação ao curso a escolher, todas as satisfações e os benefícios que o curso Ciências Econômicas dessa instituição traz para a nossa vida profissional. Desde o primeiro semestre que eu iniciei nessa graduação, eu tive a oportunidade de participar de projetos de pesquisa, tendo possibilidade de, a partir da graduação, continuar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, sendo que todas essas minhas participações na pesquisa foram com bolsa, então a minha pesquisa foi remunerada. Assim também, desde o primeiro semestre, eu tive acesso ao mercado de trabalho, sendo que fiz estágio remunerado. Então eu acredito que o curso Ciências Econômicas dessa instituição, ele é um curso completo, porque ele faz com que os alunos interajam com o meio acadêmico quanto com o mercado de trabalho. O vestibular de inverno da UFN teve mais de 3.000 candidatos inscritos. Com 34 cursos de graduação, a Universidade Franciscana ofereceu vagas em 7 deles. A vice-reitora da UFN, professora Solange Binotto Fagan, e a pró-reitora acadêmica, professora Vanilde Bisonin, estão conosco no Universo Acadêmico e participam agora para falar desse processo seletivo de inverno, o primeiro da história da UFN. Sejam muito bem-vindas ao Universo Acadêmico. Começo perguntando para vocês, é uma consolidação, né, dos cursos de graduação do que antes era Centro Universitário Franciscano, agora como Universidade Franciscana. Principalmente se nós analisarmos a relação candidato-vaga, né? Nós tivemos, por exemplo, para o curso em Medicina, 63 candidatos por vaga. E se nós pegarmos a relação dos 7 cursos oferecidos, todos eles tiveram uma relação candidatos-vaga superior a um candidato, né? Isso mostra, isso consolida a qualidade e também aquilo que é a proposta da Universidade Franciscana. Professora Vanilde, começa com a senhora. Então, proporcionalmente, nós estamos com uma demanda muito maior em relação aos anos anteriores, porque nós diminuímos o número de vagas, mas aumentamos o número de candidatos a cada um dos cursos. Sim. E, felizmente, nenhum curso ficou com uma demanda abaixo de um candidato por vaga. E isso demonstra a consolidação dos cursos de graduação, aqueles que nós estamos oferecendo como segunda opção, né, de vestibular. E eu penso que é o trabalho todo que se consolida dentro da instituição e que serviu também de base para que essa transformação em universidade fosse bem avaliado, né? Sim. Então, a boa avaliação que nós temos dos cursos também se refletiu na boa avaliação que a gente recebeu na transformação da universidade. Sim. Enquanto vice-reitora da instituição, professora Solange, vem muita gente aí para estudar na UFN, né? E principalmente para aproveitar esses cursos de graduação. Isso é muito bom. Eu acho que, como a professora Vanilde colocava, é uma questão de mostrar a qualificação da nossa instituição. Claro que essa transformação em universidade também, ela gera uma visibilidade ainda maior, é um anseio muito grande, principalmente dos estudantes, da comunidade acadêmica, e a gente sabe que isso consolida ainda mais o nosso papel perante, né, o ensino superior no nosso estado, no nosso Brasil. A gente percebe também a abrangência que esses estudantes que vêm buscar a Universidade Franciscana no vestibular geograficamente atingem. Sim. Como nós podemos ver, são mais de 20 estados do Brasil onde a gente acaba tendo uma interlocução direta de estudantes que vêm fazer o processo seletivo. Então, realmente, a gente começa a perceber também não só uma questão de qualidade e impacto regional, mas cada vez mais buscando esse impacto em outras regiões, em outros estados. E isso é muito relevante para uma universidade. Correto. Nós vivemos um momento, pró-reitora e vice-reitora, em que o ensino ele passa por uma grande transformação.
né? E a partir dessa grande transformação, várias oportunidades surgem para, por exemplo, quem quer fazer uma graduação, pode fazer por ensino à distância, algo que, por exemplo, a UFN também oferece, pode fazer de forma presencial, que é o que exatamente oferece o vestibular. Mas a gente sabe de muitas instituições, por exemplo, que também oferecem o processo seletivo, a entrada do aluno, sem passar por um vestibular. Mas a gente observa também, a partir do momento em que a UFN realiza um vestibular, mais de 3.200 candidatos inscritos. Essa quantidade surpreende vocês? Não, a mim não surpreende, porque nós sempre trabalhamos com uma demanda cada vez maior. Sim. E nós acreditamos que a consolidação dos nossos cursos, eles passam a ser como sendo um referencial na região. Sim. Então, todos os nossos cursos de graduação, eles estão reconhecidos pelo Ministério da Educação, eles têm também uma boa avaliação. Apenas o reconhecimento não passa ainda pelos cursos novos, como o curso de Medicina e o curso de Tecnologia em Jogos Digitais, mas os demais são todos já reconhecidos e muito bem avaliados. Então, isso para mim consolida a qualidade da instituição, como universidade, né? E então, a demanda, ela vem, porque hoje eu penso que a sociedade busca também não apenas a educação superior, mas também uma educação superior de qualidade. Eu acho que a sociedade está mais seletiva e mais cuidadosa em relação a essa questão do investimento em educação. Sim, porque não basta, né, professora Solange, simplesmente entrar numa graduação, porque depois vai ter reflexo lá na pós-graduação, se o aluno quiser. Se ele não tiver uma boa graduação agora, na pós-graduação, que é uma área em que a senhora trabalha muito, vai ser muito difícil ele daqui a pouco obter êxito, né? Sim, e eu acho que esse é um grande diferencial de qualidade que também que a instituição oferece. Hoje, o estudante que ingressa nos nossos cursos de graduação, ele tem inúmeras possibilidades em não só aproveitar a sua sala de aula, que é o que a gente oferece como primeiro, mas todos os nossos ambientes acadêmicos, biblioteca, laboratórios, todo o nosso ambiente institucional. E eu destaco também muito a questão da pesquisa. Nós estamos, assim, num crescente, né, dessa questão da pesquisa, da extensão, desse envolvimento do estudante. Nessa semana, inclusive, a gente está com todo esse processo seletivo de bolsas que envolvem diretamente e impactam o estudante da graduação. Então, nós temos hoje bolsas institucionais de iniciação científica, pesquisa, extensão, temos bolsas da FAPERGS, que é a nossa fundação estadual, temos bolsas do CNPq, que é um Conselho Nacional de Desenvolvimento e Fomento à Pesquisa, temos bolsas também na área das licenciaturas de iniciação à docência e residência em docência, temos bolsas na área da saúde, né, ligada mais ao PET Saúde. Então, eu imagino assim, que para o estudante que está fazendo vestibular, ele às vezes não tem noção do que se abre de oportunidades dentro de uma instituição, de uma universidade como a nossa, no momento que ele aqui ingressar. Então, tenho a certeza, né, os estudantes que estão hoje prestando vestibular, que a instituição oferece muitas oportunidades e isso vai fazer toda a diferença na vida dele. Tanto se ele quiser seguir na vida acadêmica, como você falou, indo para uma pós-graduação, mas também na vida profissional. Sim. Já se tem dados muito precisos hoje de mercado, de que o estudante que se envolve, tanto voluntário como bolsistas hoje de qualquer processo de monitoria, iniciação científica, ele tem um diferencial muito grande no seu empenho, na sua atividade profissional. Sim. As equipes da UFN-TV estão acompanhando todo esse processo seletivo de inverno, que é o primeiro da história, né, aqui da Universidade Franciscana. E a Bruna Tasqueto encontrou uma história bem legal que eu quero mostrar para vocês e para quem nos acompanha também. Um pai, que é médico, veio trazer o vestibulando, que vai fazer vestibular para medicina, e escolheu a Universidade Franciscana para prestar o vestibular. Vamos ver o que eles têm a falar sobre a instituição e sobre esse momento na vida deles também. É um sonho bastante antigo dele, ele decidiu há muitos anos fazer isso. E é o nosso apoio, é uma escolha dele, vem dele mesmo, né? Então é importante que ele se sinta bem, se sinta feliz fazendo o que ele gosta, o que ele escolheu. Eu me lembro que eu decidi mais ou menos com 10 anos o que eu queria fazer. E vivenciando a rotina do meu pai, vendo ele trabalhar, só me fez confirmar essa opção. Gostar de lidar com pessoas, um lado mais humano, e a rotina de um médico me interessa mais do que, por exemplo, uma rotina de escritório. E é um dos motivos que eu escolhi. Experiência na família, né? Acompanhei meu pai no hospital, então me habituei a esse ambiente.
Nós não influenciamos na escolha dele, sempre deixamos bem à vontade para ele fazer o que ele gostasse de fazer, o que ele decidisse fazer. Não houve influência familiar, é opção dele mesmo. Quem sabe um dia trabalhar juntos? Ah, sim, com certeza. Legal esse momento de carinho aí, o pai abraçando e beijando o filho, né? Exato. Quem sabe um dia trabalharem juntos, mas antes tem que passar no vestibular e fazer o curso de medicina aqui na UFRN, Exatamente. né? Tem todo esse detalhe. Como é que vocês observam esse momento assim bem familiar? Algo que eu já conversava no bloco anterior com a reitora da Universidade Franciscana, a irmã Irani Rúpulo. Aliás, eu vejo isso é uma característica da universidade, não só nesse momento do vestibular, também como no momento da matrícula. Sim. A gente observa o acompanhamento dos pais em relação aos filhos. E eu penso que a universidade ela tem um acolhimento diferenciado também. Então, esse filho, se passar no vestibular, o Leonardo, se passar no vestibular, ele será muito bem acolhido por toda a comunidade acadêmica, em todos os setores, porque isso faz parte da característica franciscana. Sim. Que a Universidade Franciscana tem essa característica do bom acolhimento e sempre oferecer as melhores condições de estudo, de trabalho para essa meninada que vem aí. Sim, nós temos algumas horas, né, da finalização do processo seletivo de inverno, mas eu já quero lhe perguntar sobre 2019, o que vem pela frente. Nós temos novos cursos já planejados para o vestibular de verão 2019 da UFN? Sim, você lembra que nós recebemos em janeiro deste ano o credenciamento na questão da educação à distância. Correto. Então, nós estamos planejando para 2019 2 cursos de graduação à distância, que é o curso de Geografia, licenciatura, e o curso de Pedagogia, licenciatura plena também. Fora os cursos de especializações, além dos cursos de especialização, depois Sim. a professora Solange pode também falar um pouco mais, cursos de extensão. Mas no âmbito da graduação, nós estamos planejando então 2 cursos novos, já definidos. Sendo oferecidos no vestibular de verão 2019. Isso, exatamente. Sim. Para o vestibular de verão 2018, para o vestibular de inverno 2018, listão no dia 5 de julho, né? E aí nós temos também, após o listão, o processo das matrículas. E aqui nós temos uma novidade, né? E eu gostaria que a senhora explicasse um pouco dessa novidade para todos que estão nos acompanhando. Há a primeira chamada no dia 5 de julho, 320 nomes para esses 7 cursos de graduação, e horas depois vai ser anunciada uma lista de suplentes. E esses suplentes precisam confirmar o interesse em ingressar na UFN. Como é que vai funcionar esse processo? Bom, ele vai funcionar da seguinte maneira. Então, às 3 horas da tarde do dia 5, nós vamos divulgar as 320 vagas, os 320 candidatos selecionados por ordem de classificação. Às 17 horas do mesmo dia, nós vamos divulgar mais 40 suplentes de cada um dos cursos. Depois, nos dias de matrícula desses primeiros candidatos, via online ou presencialmente na instituição, na central de atendimento ao estudante, ele pode se dirigir à instituição ou fazer online, ele terá um formulário à disposição. O estudante interessado, o estudante suplente, né? Aquela listagem de suplente, ele então poderá fazer a confirmação do interesse da vaga. Sim. Se ele tem interesse em ocupar a vaga que porventura poderá sobrar dos primeiros 40 chamados. Então, aquelas vagas que não forem preenchidas pelos 40 primeiros candidatos, elas serão ocupadas pelos 40 outros suplentes. E, dependendo do número de vagas, então nós vamos divulgar uma segunda listagem de candidatos, em ordem também de classificação, os candidatos que, de fato, mantiveram interesse, confirmaram interesse em fazer a matrícula no curso. Sim. Por que isso? Porque isso vai agilizar o nosso processo de matrícula. Dinamizá-lo. Porque muitas pessoas que não têm interesse em ocupar a vaga, mas simplesmente fazer o vestibular, eles não se dirigem a fazer a matrícula. Sim. Então, nós queremos assim agilizar o processo mediante o interesse do estudante antecipadamente. É bom que o candidato fique bastante atento ao que diz no manual do candidato também, né? E fique atento ao site da instituição, ao site do vestibular, Correto. Que tudo vai estar explicado e disponível para o estudante fazer essa confirmação. universidadefranciscana.edu.br é o site. Eu tenho 2 questões também para fazer rapidamente para a pró-reitora acadêmica. Primeiro,
Quem não for aprovado no vestibular e não for chamado como suplente, vem aí também o processo extra-vestibular, né? Isso. E é uma outra oportunidade também. Isso. Aí, no extra-vestibular, nós vamos abrir as vagas remanescentes do vestibular de verão, ou seja, as vagas que sobraram do vestibular de verão, Sim. nós vamos abrir para todos os cursos, não apenas para esses 7 que estão no vestibular de inverno. Esses 7 que estão no vestibular de inverno, as vagas serão preenchidas pelos candidatos que fizeram o vestibular de inverno. Correto. Mas os demais eles serão preenchidos pelas vagas que sobraram no vestibular de verão. Sim. Então, os alunos que não tiverem interesse nesses 7 cursos poderão, então, se candidatar aos demais cursos que serão oferecidos nesse novo edital. Sim, correto. Outra pergunta que eu tenho a lhe fazer, e eu acho de cunho social importantíssimo, é a questão das bolsas, né? Quem fez o Enem e se inscreveu pelo ProUni, pode estar concorrendo a bolsas integrais aqui na UFN, é isso? Isso. Este ano nós temos um número considerável, mais de 160 bolsas, ofertadas pelo ProUni, e eu acho que é bom lembrar também que o prazo termina hoje para a inscrição. Então, o estudante ele pode se candidatar pelo desempenho do Enem a uma dessas vagas aqui na instituição, e tem determinados critérios a serem preenchidos, especialmente a questão da renda familiar. Sim, oportunidade não falta. Basta ter a vontade de estudar, de fazer o vestibular ou de buscar as outras oportunidades. Né? Quero perguntar agora para a vice-reitora Solange Binotto Fagan, na área da pesquisa, quem ingressar na graduação agora, for fazer uma graduação de 4 anos ou talvez de um pouco mais, né? Na hora que resolver virar um pesquisador propriamente dito, pelos programas de pós-graduação e tudo mais, como que ele vai encontrar a situação da UFN? Eu acho que eles serão muito bem-vindos em todas as áreas. Hoje, como eu comentava anteriormente, temos bolsas de iniciação científica em todas as áreas, né? Temos professores nas mais diversas áreas e nos cursos que têm esse perfil também de pesquisador, que podem acolher esses estudantes que têm interesse. E, claro, que pós-formados nós também temos oportunidades em termos de mestrado, doutorado, temos também a pós-graduação lato sensu, mas essa área, inclusive, né, claro que a gente pensa, o aluno que está se formando hoje, estaria ingressando nesse processo seletivo, daqui 4 anos, certamente ele também vai ter outras oportunidades na pós-graduação. Outro processo no qual ele vai ter que se inserir também. Exatamente, porque nós temos, em termos de desenvolvimento institucional, também que alçar mais voos, né, em termos de pós-graduação e outros cursos, e esse é um desejo e um dos projetos da Universidade Franciscana para os próximos anos. Já foi um ano muito bom em 2018, né, nesse sentido. O que vem de novidade por aí, vice-reitora? Bom, uma das novidades que eu destaco nesse segundo semestre, principalmente, é a questão da educação à distância, né? A professora Vanilde já colocou. Nós tivemos nesse ano a aprovação, né, na verdade, a assinatura, né, do ministro liberando o nosso credenciamento. Isso nos habilita a ofertar cursos. Temos já um hall de cursos ofertados de extensão. Estamos trabalhando para um edital agora no segundo semestre, que deve sair na próxima semana, de especializações, 2. E muito fortemente também começar a atuar na graduação, porque aí nós vamos começar também a nos inserir nos polos, nos outros estados. Então esse é um aspecto bastante forte para o próximo semestre. Temos também outras demandas, né, de trabalhar na questão da pesquisa, de buscar novos cursos de pós-graduação também em outras áreas. Sim. Então, temos muito trabalho e queremos que o nosso ano continue com essa mesma vontade, com esse mesmo... com esse mesmo clima, digamos, institucional, né? E com esse clima institucional também que nós tivemos no primeiro semestre, que foi um clima muito intenso e muito bom para todos nós. Sim, ótimo. Agradeço demais a participação de vocês aqui. Vice-reitora da Universidade Franciscana, professora Solange Binotto Fagan. Pró-reitora acadêmica, professora Vanilde Bisoinho, obrigado mesmo pela participação de vocês aqui no Universo Acadêmico. Eu que agradeço. Ficamos na expectativa pelo listão agora, né? Sim. Ok, isso. Ok, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. A seguir, o Universo Acadêmico vai mostrar a reação dos vestibulandos sobre o tema da redação do Vestibular de Inverno 2018 da Universidade Franciscana. Nós já voltamos.
mais de 60 anos de trabalho no ensino superior, construímos uma história acolhida por você, que nos escolheu e depositou sua confiança em nosso trabalho. Nesse caminho, trilhamos esforços em conjunto, na certeza de que seriam recompensados. Já fomos FIC, FACEM, FAFRA, Centro Universitário Franciscano, Unifra. Agora, somos a universidade que você escolheu. Somos Universidade Franciscana. Somos você. Além dos assuntos que caem na prova por meio das questões, o tema da redação é outra expectativa nos pensamentos dos vestibulandos. O professor Adilson Belce, da Coordenadoria de Seleção e Ingresso da UFN, é o nosso convidado de agora e ele fala sobre o vestibular de inverno da UFN e também sobre o tema da redação. Professor, seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Um dia agitado para o senhor, eu sei, Sim. né? Porque o senhor deve ter cuidado, tudo aquilo que envolveu o conjunto 1, o conjunto 3, são mais de 3.000 candidatos. Né? Eu começo perguntando para o senhor, nós tivemos um índice de abstenção de 14%, 13%, é isso, professor? 13,5%. O que dá em torno de 400 candidatos ausentes na prova. Como é que a coordenadoria lida com essa estatística? Em termos assim de média, né, de abstenção dos nossos últimos processos seletivos, o que a gente tem a dizer é o seguinte, que ficou dentro da expectativa. Nós esperávamos, inclusive, um pouquinho maior, né? Então, achei assim excelente o resultado, porque o vestibular de inverno, ele contém um número bastante significativo de candidatos que fazem a prova mais como um treinamento, né? Trainee. E então, esses candidatos, num dia como hoje, com toda essa chuva, com todas as dificuldades, certamente, né, foram os causadores, digamos assim, desse índice em torno de 2,5%, um pouquinho maior, ficou 13,4%, Rogério. Então, ficou dentro de uma normalidade, assim, dentro da nossa expectativa realmente. Sim. Ao longo do processo, né, da 1h30 às 5h30 da tarde, professor, Sim. alguma anormalidade ou tudo transcorreu de forma normal dentro das salas de aula, tudo certo, tudo conforme a coordenadoria havia planejado? Sim. Nós, claro, iniciamos 11h30 com uma certa preocupação, porque choveu bastante aqui na cidade. Sim. E então o trânsito também ficou bastante carregado, né? Apesar de nós termos tido um excelente apoio da mobilidade urbana, da Brigada Militar, nos deram um excelente apoio, mas mesmo assim nós percebemos assim uma certa dificuldade dos candidatos fazer seu deslocamento pela chuva, né? Muitos foram em restaurantes de outras cidades, então vieram de ônibus, essas dificuldades, né, de deslocamento. Então nós damos uma prorrogação de 5 minutos para facilitar um pouco mais, né, esse deslocamento dos candidatos. E foi excelente, porque nós não tivemos nenhum candidato com atraso. Isso eu acho que foi uma medida interessante. Um ponto positivo. Um ponto positivo. Com relação a atendimentos, né, algum problema de saúde dos candidatos? Nenhum, Rogério. Nós tivemos assim muito tranquilo, né? Algumas coisinhas, mas muito leves, assim, nada que comprometeu sequer a prova do candidato. Então, muito tranquilo também. Sim. Bom, os candidatos já sabiam que vinham para a prova, né, do vestibular de inverno, tendo de responder a 50 questões de múltipla escolha, professor. E que também encontrariam uma redação. Eles só não sabiam o tema da redação. E agora o senhor vai então anunciar para a gente qual é o tema da redação e qual foi a proposta, né, da comissão organizadora do vestibular, da Coordenadoria de Seleção e Ingresso, ao propor este tema. O tema é a água, é isso, professor? A nossa prova já é o segundo vestibular que nós temos um tema integrador para a prova. E o tema integrador do vestibular de inverno é água, simplesmente a palavra água. Então, as 12 disciplinas envolvidas, né, trabalharam dentro deste tema, cada uma com a sua especificidade, né, mas dentro desse tema. A prova de redação, naturalmente, sendo uma das disciplinas, né,
E é eliminatória, inclusive, né? O candidato não pode tirar nota 0. Nós temos também a proposta dentro do grande tema água, mas a abordagem dos recursos hídricos, né? O que nós podemos fazer para preservar esses recursos? Então, nós tivemos um congresso em Brasília, né, que discutiu essa questão da água, né, um congresso mundial, e a gente chama as SBN, que seriam as soluções baseadas na natureza, né, para a preservação desses recursos. E, basicamente, então, a prova consta de 3, digamos assim, caminhos, né, que a SBN sugere para termos cuidado com esses recursos hídricos. E dentro desses 3 caminhos, ela aponta 6 soluções, 6 possibilidades, né, de soluções para esse cuidado com os recursos hídricos. Sim. E o candidato deveria fazer um texto argumentativo, dissertativo, fazendo uso, né, de um ou mais desses 6 temas, dessas soluções. Defendendo, inclusive. Defendendo, né? Lógico, um texto argumentativo, dissertativo, defendendo um ou mais dessas 6 soluções apresentadas. E é um tema, na verdade, professor, que de certa forma não surpreende os candidatos, pelo menos na minha avaliação. Sim. Porque a todo momento a gente ouve falar dessa questão de recursos hídricos, de água, né? A questão do meio ambiente e tudo mais. Sim. Bom, para a gente ter certeza de que se o pessoal gostou, não gostou do tema, a Bruna Tasqueto, né, Sim. aproveitou a saída dos estudantes, né, dos prédios aí, né, tanto do conjunto 1 quanto do conjunto 3, para ouvir a opinião dos candidatos. O que será que eles falaram para a Bruna Tasqueto sobre o tema da redação e também sobre a prova? Vamos acompanhar. Pois é, Gereta, e será que alguém adivinhou o tema da redação e o tema da prova, né? Vamos conversar com alguns vestibulantes que saíram agora para saber o que eles acharam. E aí, o que você achou do tema que norteou toda a prova e também do tema da redação? Era um tema que não era esperado, assim, no geral, mas ele é possível de ser realizado. É um tema tranquilo, viável. Conseguiu escrever direitinho? Acho que sim. E o que tu achou da prova? A prova, no geral, matemática estava complicada e, na minha opinião, química também. E você, o que você achou da matemática complicada, que nem ele falou? A matemática é sempre complicada, mas nunca foi difícil. Só que assim, a redação era um tema muito importante, só que acho que a maioria, ninguém achou que ia cair. Mas foi um tema bem bom de falar. E teve alguma disciplina assim que tu destaca, que tu achou que foi mais legal? Biologia sempre legal, gostei. Acho que vai dar para passar? Talvez, quem sabe. Pode sim. E são todos vestibulandos de medicina aqui, o curso mais concorrido. E você, o que você achou do tema da redação? Eu achei que é um tema que está bem abrangente agora na atualidade e que, querendo ou não, é um problema que a gente tem no mundo. Então, eu acho que foi bom cair isso. Até para nós mesmos, jovens, pensarmos nas nossas ações e tal. Você escolheu ali 1 ou 2 argumentos para defender daqueles que foram dados? Sim, eu escolhi 2. O reflorestamento e uma parte urbana mais verde. E no geral, achou a prova fácil, difícil? Acho que vai dar para passar? Não sei, mas estava uma prova boa. Estava uma prova bem boa, bem conteudista mesmo, assim. Tinha que saber a matéria para conseguir fazer a prova. Tá certo, boa sorte para você. Então, professor, o que dá para falar aí sobre a opinião dos candidatos? Eu acredito que, de forma geral, assim, a nossa ideia foi apresentar um tema que desse condições do candidato desenvolver um bom texto, né? Um bom texto básico, com uma introdução, desenvolvimento e uma bela conclusão a respeito da proposta que a gente deu. Eu acredito que, claro, que sempre vai ter um candidato com alguma dificuldade mais na leitura ou na própria interpretação do questionamento. Mas, de forma geral, eu acredito que o tema é relevante, né? E que vai satisfazer, né, plenamente a comunidade acadêmica e também satisfez os candidatos. Sim, principalmente quem estudou e quem se preparou para a prova. Naturalmente. Né? Agora, passado todo esse processo seletivo do dia 29 de junho, vem aí, professor, agora a questão das matrículas e também do listão. Começo perguntando sobre o listão. Confirmado, 5 de julho, 3 da tarde, isso? Sim, nós confirmamos quinta-feira, né? Correto. 5 de julho, às 15 horas, no hall do prédio 15. E já fica o convite aqui para o pessoal vir acompanhar no hall do prédio 15, né? Exatamente.
Nos últimos anos nós temos sempre o acompanhamento dos candidatos, de seus familiares, né? E isso tem sido bem interessante assim para todos nós, é o retorno do nosso trabalho, né? Porque nós trabalhamos um semestre inteiro para montar a prova, para todo o processo, recebemos os candidatos e aquele é um momento culminante. Então eu acho muito legal assim a presença dos candidatos, seus familiares e a comemoração pela aprovação. E também, se não der certo, né, vamos nos preparar para o próximo, porque é assim que funciona a vida mesmo. Não, tá certo. Né? Logo, logo a gente já tem o vestibular de verão Exatamente. aí, né? E tudo mais. Quero lembrar que o senhor relembra os candidatos aqui também. Passado o listão no dia 5 de julho, nós vamos ter as matrículas. Exatamente. Quais os dias, em quais dias elas ocorrem, professor? Eu gostaria de chamar a atenção, Rogério, a questão das matrículas tem uma modificação na metodologia, né? Correto. Que nós vamos trabalhar. O objetivo dessa modificação é que nós agilizemos o processo de matrícula, né? E facilitemos também o trabalho do candidato, né? Que ele não tenha, aquele candidato, digamos, que não tem interesse, né, da vaga, porque ele, por um motivo, por outro, né? Ele pode estar aprovado em outra instituição ou ele estava simplesmente fazendo o treinamento. Ele vai ter também a oportunidade de fazer essa manifestação. Então, como é que vai funcionar? No dia 5, às 15 horas, nós vamos divulgar o listão dos aprovados. 2 horas depois, às 17 horas, nós iremos divulgar uma lista de suplência. Nessa lista, nós vamos enumerar até 40 candidatos. Até 40, né? Dependendo da quantidade de candidatos para o curso referido. Correto. Até 40 candidatos. No dia 9 e 10, os candidatos que foram chamados nesse listão deverão trazer os documentos solicitados e fazer a sua matrícula. Entregar os documentos e efetuar a sua matrícula. E também no dia 9 e 10, aqueles candidatos que constaram da lista de suplência deverão, por meio eletrônico, fazer a confirmação de interesse na vaga. Significa o seguinte, o que é uma confirmação de interesse? Né? Porque existe, às vezes, a desistência. Eu chamo 40 candidatos para algum curso tal e 10 desses candidatos podem desistir. Então, eu vou chamar outros 10 dessa lista de suplência. Eu vou chamar dessa lista de suplência, mas somente aqueles que confirmaram, né, o interesse na vaga. Mas nós iremos respeitar plenamente a ordem de classificação do candidato. Quer dizer, a nota do candidato vai ser respeitada. Sim. Né? Então, são 2 critérios. A ordem de classificação, a sua nota e a confirmação de interesse na vaga. Ele tem que fazer essa confirmação. Sim, então é bem importante o candidato ficar atento a isso, né, ficar professor? Bem atento. Lembrando, só reforçando, dias 9 e 10 de julho, então, as datas das matrículas para os aprovados no vestibular de inverno da UFN. Professor, agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Professor Adilson Besso, diretor aí, né, da Coordenadoria de Seleção e Ingresso aqui da UFN. Muito obrigado pela participação e parabéns pelo processo seletivo. Obrigado, eu que agradeço a colaboração de vocês, né, sempre juntos nesses últimos processos aí. E acredito que ocorreu tudo bem, com o apoio de vocês também. Nós é que agradecemos, estaremos sempre juntos e ficamos nessa expectativa agora, né? Sim. Da divulgação do listão no próximo dia 5 de julho. Uma boa sorte a todos os candidatos, né? Essa programação especial da UFN TV para o processo seletivo de inverno vai terminando aqui. Você pode acompanhar a nossa programação também no YouTube e também nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Uma boa sorte a todos os candidatos, um grande abraço e até a próxima oportunidade, até o próximo Universo Acadêmico.